Ao que tudo indica, o próximo filme da Disney, Branca de Neve, está parecendo ser o maior desastre que a empresa já fez. Rachel Zegler, a atriz que interpreta Branca de Neve, muitas vezes mostra o seu desprezo pela personagem original e pela história, chamando o príncipe da história de stalker, dizendo que a mensagem do filme é assustadora, já admitindo ter visto o filme 2 vezes em toda a sua vida. Segundo a atriz, Branca de Neve é uma história estranha. Mas as atitudes controversas da atriz não foi a única coisa que incomodou os fãs. Praticamente todas as decisões que a Disney tomou em relação a esse filme demonstraram um alto nível de estupidez. Por exemplo, em vez dos 7 anões, Branca de Neve originalmente se encontraria com 7 criaturas mágicas diversas. Quando atores anões começaram a reclamar que a Disney não estava sendo realmente inclusiva e que os anões estavam sendo excluídos dos papéis, a Disney mudou a sua tática. Agora, no novo trailer, eles simplesmente substituíram todos os atores e fizeram os anões em CGI. E os resultados são como você esperaria, absolutamente horríveis. Embora esse filme seja supostamente uma versão live action, ele parece completamente artificial agora. Mas a pergunta é, como a Disney conseguiu fazer o filme ser tão ruim? Como um dos filmes mais amados de todos os tempos se tornou tão desprezado por todos? Como chegamos a esse ponto? Para começo de conversa, Branca de Neve é uma das melhores criações da Disney. Foi o filme que começou tudo. A maioria das pessoas cresceram assistindo esse filme, representando a infância de centenas de milhões de pessoas. Além disso, o dinheiro do filme original fez com que a Disney tivesse o seu primeiro estúdio. Então espera-se que a Disney vá tratar essa obra de arte com mais respeito, correto? Não é o que está aparecendo. Há 2 semanas a Disney lançou o mais recente teaser trailer de Branca de Neve. E sem surpresa, todos odiaram. Com quase 1 milhão de dislikes e comentários repletos de críticas à Disney, o teaser se tornou um dos mais odiados de todos os tempos. Há muito tempo, os fãs da Disney têm sido praticamente caçados na internet por apresentar a sua opinião e até mesmo ridicularizados por celebridades. Mas Branca de Neve foi o ponto neutro. Todos odiaram, sem exceção. E as críticas começaram originalmente com a escolha do elenco. Veja, o que tornou a escolha do elenco tão ruim foi que Rachel parecia odiar ativamente o filme original e aprovava tudo o que o estúdio estava fazendo para alterar o roteiro. Quando se contrata um ator para fazer um remake de um filme clássico, espera-se que no mínimo ele demonstre respeito pelo legado da obra, e por mais que a obra seja realmente datada e tenha pontos a serem melhorados, isso ainda não parece ser justificativa para esnobar o filme do qual você é o protagonista. Rachel reduziu o papel do príncipe na história a um stalker. Agora todos esperam que o papel do príncipe seja de um homem patético e fraco que Branca de Neve empurra para o lado para descobrir o que realmente importa. Ou o príncipe será simplesmente cortado completamente, nunca sequer mencionado e nunca aparecendo no filme. Mas isso levanta a questão: se a atriz odeia tanto o Conto de Fadas e o original, por que ela está fazendo o papel de Branca de Neve em primeiro lugar? É o mesmo motivo pelo qual a Disney está fazendo o filme em primeiro lugar. Eles tentam agradar essa caricatura de pseudo-feministas. Eles esperam, dessa forma, encobrir a má escrita do roteiro e os muitos defeitos no próprio enredo, acreditando que as massas vão engolir isso e usar como exemplo do que as mulheres modernas deveriam aspirar a ser. Claro, não dá para esperar muito de uma empresa que demonstra zero respeito pela história das franquias que ela comprou ao longo dos anos, tampouco pelos fãs que tornaram essas franquias tão famosas. Para começo de conversa, coitado de Star Wars. Obviamente, a Disney é uma empresa muito inteligente, e por isso tentou controlar os danos fazendo a atriz, Rachel, mudar completamente a sua personalidade, promovendo entrevistas onde ela notoriamente estava mais calma e aparentando ser mais respeitosa com o trabalho original. I'm definitely pressured. The cartoon's so beloved. It's like a monumental moment in film history. Mas o dano já estava feito. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. As palavras de Rachel já estavam espalhadas pela internet para todos verem, e ninguém conseguia ignorá-las. Mas claro, a reação negativa a esse filme é muito mais do que apenas a escolha do elenco, mas sobre escolhas executivas no geral. Os executivos da Disney não valorizam as criações, apenas o dinheiro em si. Se a Disney realmente estivesse preocupada com a sua obra, ela jamais teria feito tantas mudanças. Por exemplo, uma das mudanças mais controversas que mencionei anteriormente e que os fãs criticaram completamente a Disney foi graças a um comentário feito por Peter Dinklage, que criticou a Disney por fazer uma história retrógrada sobre 7 anões vivendo em uma caverna.
Muitos acharam estranho que um homem que não teve problemas em interpretar personagens fantásticos em projetos como Narnia, Elf e até mesmo na Marvel, de repente tivesse uma reação tão ruim com a Branca de Neve. Mas o plano original da Disney parecia ser manter os anões mais ou menos iguais. Um remake anterior chamado Branca de Neve e o Caçador manteve-os como anões, mas não contratou atores com nanismo, apenas colocou rostos de outros atores em corpos menores. Mas nesse filme, a Disney fez uma reviravolta e transformou os anões em criaturas mágicas, das quais apenas uma é realmente um anão. Isso obviamente não é uma boa decisão também. Cortar os anões pode evitar acusações de estereótipos, mas também está longe da história original, que mal é mais sobre a Branca de Neve. Sem príncipe, apenas um anão e uma Branca de Neve sedenta por poder, sem se preocupar com o amor verdadeiro. E isso não é Branca de Neve. A decisão também significa que a Disney contratará muito menos atores com nanismo, que já têm dificuldade em encontrar trabalhos que não sejam degradantes. Isso acontece ao mesmo tempo em que Hugh Grant está interpretando um Oompa-Loompa em Wonka. No final das contas, eles poderiam ter escalado verdadeiros anões no filme, desde que tivesse uma boa escrita, humanizando os personagens, em vez de usá-los como peões em um jogo de política identitária. Mas, com o que sabemos sobre o resto do filme, isso nunca vai acontecer. A Disney estava mais preocupada em não ofender ninguém, então o estúdio decidiu que a melhor maneira de evitar qualquer potencial controvérsia seria mudar os 7 anões para 7 criaturas mágicas. As pessoas ficaram chateadas com o fato de que as palavras de um homem altamente bem-sucedido agora custaram a outros 7 uma grande chance de sucesso. Mas então, quando as fotos dos 7 vazaram e todos puderam ver as criaturas mágicas, todos ficaram assustados com quanto o design dos trajes era horrível. E em segundo lugar, que essas pessoas não eram anões e foram completamente forçadas a fazer parte de uma cota de diversidade da Disney. Embora a Disney tenha inicialmente tentado negar que as fotos eram de seus sets, eles logo voltaram atrás e alegaram que não eram as fotos oficiais. No fim, para a tristeza de todos, o estúdio informou às pessoas que as criaturas mágicas seriam feitas com CGI, mas acho que ninguém estava esperando o produto final. Para evitar reforçar estereótipos, o estúdio recriou os personagens originais em CGI em um estilo hiperrealista mais cartunesco, praticamente o que ela tem feito com Pinóquio e Rei Leão. E essa é mais uma crítica à Disney, que vem usando o CGI em excesso em seus filmes. O problema não é o CGI, mas porque é tão mal feito que eles fizeram seus filmes parecerem uma pintura feita por inteligência artificial. Os cenários, até os anões e os animais foram feitos para parecerem tão cartunescos e têm a imagem saturada demais, tornando esse estilo incrivelmente falso e sem peso. Um problema que a Disney ainda não resolveu, apesar de todos os recursos que tem à sua disposição. Embora o CGI seja horrível, as pessoas ainda conseguem reconhecer os anões. Branca de Neve, por outro lado, não parece a mesma pessoa. Não há vestígios da princesa tímida, doce e gentil. Em vez disso, ela está sendo substituída por alguém que parece mais ousada e desafiadora. Isso fica bem mais evidente nas filmagens vazadas. No filme original, quando Branca de Neve chega à Casa dos Anões, ela inicialmente pensa que é a casa de crianças órfãs e limpa a casa. Não apenas na esperança de que eles a deixem ficar por lá, mas porque ela quer que eles experimentem como seria ter uma mãe que cuidaria deles. Mas esse não é tanto o caso da nova versão. Quando os anões chegam em casa, depois de passar o dia todo nas minas, eles não ficam surpresos com a casa limpa e a comida esperando na mesa, porque isso confirmaria os estereótipos de gênero. Em vez disso, eles encontram uma mulher esperando para ensiná-los a limpar sua própria casa. Assim, Branca de Neve parece mais uma madrasta má, usando uma falsa doçura para fazer seus enteados fazerem suas tarefas. Branca de Neve então passa o resto do clipe dançando enquanto os anões fazem todo o trabalho para ela. Essas filmagens vazadas mostram poderosamente a mensagem que a Disney tem pregado em praticamente todos os seus projetos recentes. O filme não será uma batalha entre bondade e vaidade ou amor e ódio, mas uma representação da superioridade das mulheres sobre os homens. Isso provou ainda mais que a Disney parece saber apenas como escrever um tipo de mulher hoje em dia, o personagem feminino forte, mas os desastres apenas se acumulam. Gal Gadot e Rachel foram muito profissionais durante suas primeiras entrevistas juntas. Elas pareciam gostar da companhia uma da outra, com as duas frequentemente se elogiando. Mas parece que algo pode ter mudado à medida que o filme avançava. As pessoas têm comparado Rachel e Gal Gadot desde que seus papéis foram anunciados, muitas vezes chamando Rachel de Rainha Má, por causa de sua atitude em relação ao filme, e seus críticos estão comentando como não há razão para a Rainha Má de Gal Gadot ter inveja da Branca de Neve de Rachel, porque eles alegam que a atriz mais velha é na verdade a mulher mais bonita. Claro, não vamos entrar nesse mérito. Mas ainda assim, nas redes sociais, Rachel postou um tweet onde agradeceu aos fãs pelo apoio antes de declarar liberdade para a Palestina.
E embora isso possa parecer uma boa ação da atriz tentando ajudar o povo palestino, outros viram isso como uma provocação a Gal Gadot, que é israelense, e é extremamente aberta sobre seu apoio a Israel. Por causa dessa rivalidade política, parece que a Disney removeu Gal Gadot das cenas onde canta, tanto do filme quanto do trailer, no último minuto, por causa de seu apoio a Israel. E assim, ela começou a se afastar das entrevistas e a diminuir suas aparições na imprensa. Mas talvez porque ela também secretamente odeia Rachel por declarar apoio à Palestina. É quase impossível saber, mas parece que os atores principais também estão se desentendendo. E se os atores começam a odiar uns aos outros, os fãs odeiam o filme. Esse filme muda o tempo todo, e ninguém parece se importar com ele. Isso é prova suficiente de que Branca de Neve será um dos piores filmes já feitos, pois até agora ele foi um grande fracasso. Uma das histórias de amor mais famosas, comparável ao Romeu e Julieta em termos de importância cultural, será transformada em uma narrativa sobre uma mulher forte e independente. Curioso como as pessoas gostam de mudar estereótipos femininos por outros estereótipos femininos. O filme parece uma paródia da Disney moderna, mas na verdade é apenas o padrão para eles agora. Há anos eles têm produzido sucessivamente sequências e remakes que contam a mesma história, sequestrando os clássicos das infâncias das pessoas. E isso tem acontecido a todo momento. Alguns dos exemplos mais recentes incluem A Pequena Sereia, Peter Pan e Wendy, Pinóquio, Mulan, Aladdin, O Rei Leão, e a lista continua. Há várias semelhanças entre todos esses filmes. Eles receberam críticas medianas a ruins e tiveram dificuldades para dar lucro, ou simplesmente perderam dinheiro. Mesmo os críticos não conseguiram justificar esses filmes, e o público definitivamente não estava interessado neles. Mas, mais importante ainda, todos esses filmes eram completamente desnecessários. Todos os originais são clássicos, feitos com amor e cuidado pelas histórias ou contos de fadas que eles contam. Todos eles alcançaram o topo e mantiveram seu lugar na cultura por causa disso. Então tentar refazê-los imediatamente coloca você em competição com alguns dos melhores filmes já feitos, o que é ridículo quando você compara o que os remakes trazem à mesa. Eles são simplesmente filmes ruins, simples assim. Eles têm algumas boas qualidades. Os efeitos visuais são muitas vezes impressionantes, e os atores fazem o melhor que podem com o que lhes é dado. Mas com poucas exceções, todos esses filmes têm uma escrita absolutamente terrível. As heroínas desses filmes não são falhas ou interessantes de forma alguma. Elas não são forçadas a mudar para superar um problema. Em vez disso, é o mundo ao redor delas que é forçado a mudar. Mulan é um exemplo perfeito disso. No original, Mulan não é diferente de qualquer outra pessoa. Ela luta no começo, mas supera seus obstáculos através de trabalho duro, perseverança e força de vontade. Já no remake, Mulan é dotada de superpoderes, mas esses poderes não são realmente superpoderes, eles são explicados através da tradição chinesa de Qi. O resultado final é uma personagem que não muda ou cresce, porque ela está completamente formada antes mesmo de sua jornada começar, e a ironia final do filme de Mulan é que foi um dos filmes mais explorados da história recente. A maior parte das filmagens ocorreu na província chinesa de Xinjiang, a mesma província onde a China está aprisionando e torturando milhões de pessoas de minorias locais em campos de reeducação. O filme até agradece no crédito final ao governo local, incluindo o departamento específico responsável por esses campos de reeducação. Mulan é o padrão de heroína que a Disney está usando em seus filmes. Elas não têm falhas, não têm crescimento, são simplesmente entediantes e antipáticos. Lembre-se, história sem conflito não tem graça. Assistir a Capitã Marvel, por exemplo, é esperar que ela sempre vai vencer. Não existe dificuldade para ela. Tiveram até que reduzir seus poderes em Ultimato. Suas personagens femininas também adquirem magicamente qualquer habilidade que precisam para continuar a trama, como nos mais novos filmes de Star Wars, quando Rey ganha novos poderes de cura ou de repente se torna mestra em lutas de sabre de luz. Elas nunca ganharam esse poder, mas uma vez que o adquirem, já sabem o que fazer e como usar. No final do filme, elas não aprendem nada sobre si mesmas, que esteja realmente relacionado às suas lutas ou à sua jornada. Em vez disso, é o mundo que muda e percebe a superioridade delas. Como a She-Hulk, que quase imediatamente controla completamente seus poderes, ela se integra sem esforço à sua identidade. Levou ao Bruce Banner vários filmes e todo um universo cinematográfico para chegar a esse ponto. Claro, é ótimo ensinar as mulheres que elas podem governar o mundo, mas agora, isso parece ser a única coisa que as mulheres podem ser, se quiserem ser aceitas pelos padrões modernos. Na prática, trocamos um estereótipo de personagem feminina por outro estereótipo. E o fato é que o público da Disney não quer esse pseudo-feminismo empurrando goela abaixo essas obras horríveis. Isso é um desfavor para si e para o próprio feminismo. E existem pessoas que até podem dizer que filmes feministas não prestam, mas isso é mentira. Quando você compara as muitas tentativas fracassadas da Disney com o filme Barbie, torna-se evidente o que as pessoas
realmente querem ver. Muitas pessoas vão defender o filme falando que a culpa é do público por não gostarem do filme e acusando os críticos de não estarem sendo inclusivos, ou de que eles não entendem a perspectiva feminina. Mas a gente sabe que esse argumento é péssimo, já que o sucesso de Barbie é a prova de que com um bom roteiro você consegue sim fazer um excelente filme feminino. O sucesso de Barbie é evidente, não precisa acreditar em mim, basta acreditar nos números e comparar eles com os projetos recentes de live action da Disney. Fica claro, ao olhar para os filmes dirigidos por mulheres, o quão falha a lógica de que a culpa é do público realmente é. Até mesmo protagonistas masculinos mais interessantes não são esses grandes homens que sonhamos em ser, mas sim aqueles que são pessoas comuns e aparentemente não especiais, que quando enfrentam conflitos se tornam grandes ao passar por uma jornada heróica. Então, nem toda personagem feminina precisa ser um farol de implacável bravura ou ousadia para ser interessante ou feminista. Elas só precisam ser alguém com quem uma mulher possa se identificar. Outro elemento chave para o sucesso de Barbie é a sua criatividade. O filme é excelente, a cinematografia é excelente, os designs dos cenários e a criatividade conseguem te envolver. O filme, embora longe de ser perfeito e com uma narrativa questionável, ainda é bom para quase todos. Há uma razão pela qual arrecadou mais de $1 bilhão na bilheteria. O filme de Barbie arriscou e deu certo. Cineastas de verdade não têm medo de deixar o espectador desconfortável. No entanto, quando você olha para os filmes recentes da Disney, eles têm tanto medo de arriscar, estão tão assustados de ofender qualquer grupo específico que os filmes acabam não dizendo nada e, por consequência, não atraem ninguém. Aquela velha história de que, ao tentar agradar todos, você acaba não agradando ninguém. As histórias são repletas de mensagens positivas, cheias de boas intenções. As mulheres não se identificam com elas, e os homens, é claro, nunca querem ver esses filmes. A parte mais estranha é que os números não mentem, com quase todos os remakes live actions arrecadando apenas uma fração do planejado. Então, quando a Disney finalmente vai aprender? Talvez nunca. Eles não se importam realmente em representar as comunidades minoritárias. Se eles se importassem, não censurariam seus próprios filmes quando tentam vendê-los para países mais repressivos. Uma cena de Vingadores Ultimato, onde um homem fala sobre que sair com outro homem foi totalmente cortada da versão russa. O mesmo aconteceu com uma cena de beijo entre pessoas do mesmo sexo no filme da Disney e Pixar, Dois Irmãos. Quando foi lançado em 2020, uma cena de beijo entre pessoas do mesmo sexo foi editada em Eternos para alguns países do Oriente Médio e China, que provavelmente é um dos países mais exigentes em termos de censura. E a Disney está mais do que feliz em se adaptar. Uma grande parte dos filmes da Disney teriam sido ainda maiores fracassos se não fossem pelos mercados chineses. Eles mudaram um personagem tibetano para um branco em Doutor Estranho para garantir uma liberação na China. Um episódio dos Simpsons, que incluía uma piada sobre a praça Tiananmen, desapareceu do Disney Plus de Hong Kong porque a Disney só se importa com dinheiro, matando toda a sua capacidade de criar bons filmes e inspirar criatividade. Então, talvez depois do fracasso de Branca de Neve, eles finalmente aprendam, mas provavelmente não. Há claramente uma grande falta de amor e paixão pelo projeto. Eles deveriam estar fazendo tudo o que podiam para honrar o original, não apenas pelo bem da história, mas porque foi fundamental para o sucesso da Disney. É quase poético que o filme que criou o cenário da Disney agora seja o que está destruindo.